Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta matemática que é, bem, muito mais do que só números. É sobre a nossa capacidade incrível de medir o universo. Tudo a partir do nosso pequeno ponto de vista aqui na Terra. Sim, estamos falando de trigonometria. Parece mágica, não é mesmo? Como é que se mede uma coisa que a gente nem consegue tocar sem sair do lugar? Essa é a grande pergunta que deixou a humanidade coçando a cabeça por milênios. E a resposta, por incrível que pareça, está escondida numa das formas mais simples que existem, o triângulo. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Essa busca toda não começou numa sala de aula, não. Começou com gente olhando para o céu, fascinada. Foram os astrônomos da antiguidade que, na tentativa de mapear as estrelas e prever os movimentos dos planetas, deram os primeiros passos. Olha só que jornada impressionante. Começa lá atrás, por volta de 150 a.C., com Hiparco, que é chamado de o pai da trigonometria porque foi ele que criou as primeiras tabelas para tentar prever o movimento do céus. Aí, séculos depois, o famoso Ptolomeu usa essas ideias na sua obra gigantesca, o Almagesto. Mas o pulo do gato mesmo veio só lá no século XIII, quando Nasir-ed-Din finalmente olhou para a trigonometria e falou: isso aqui é matemática pura, separando ela da astronomia. Foi uma evolução de séculos. Então, qual era a ferramenta que esses grandes pensadores usaram para resolver um problema tão cósmico? A resposta não estava nas estrelas, não, estava numa forma geométrica bem mais perto de nós. É isso mesmo, o triângulo retângulo. Pode acreditar. Toda a grandiosidade de medir o cosmos se resume em entender as propriedades de um simples triângulo com um ângulo de 90 graus. Parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente aí que a genialidade da coisa toda começa. E o primeiro superpoder do triângulo retângulo é o famosíssimo Teorema de Pitágoras. Ele nos dá uma regra, uma relação fixa e que nunca muda entre os três lados. Se a gente conhece o tamanho de dois deles, pronto, sempre dá para achar o terceiro. É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. E essa ilustração aqui mostra o porquê de uma forma super elegante. Pensa só, a área do quadrado grandão de fora é feita de 4 triângulos idênticos e um quadrado menor ali no meio. Se a gente reorganiza essas peças, a área dos quadrados formados pelos dois catetos encaixa perfeitamente na área do quadrado da hipotenusa. É uma dança geométrica que prova, sem deixar dúvida, a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas saber a relação entre os lados é só o começo. O verdadeiro segredo, o código que destrava o poder de medir a distância, está na relação entre os ângulos e os lados. E aqui está a grande sacada. Para um mesmo ângulo, como esse ângulo alfa aí na imagem, a proporção entre os lados de um triângulo retângulo vai ser sempre a mesma. Não importa se o triângulo é minúsculo ou gigante, se o ângulo não muda, a proporção é constante. E essa constância é a chave de tudo. E claro, os matemáticos deram nomes para essas proporções constantes. A primeira é o seno. É simplesmente a divisão, a razão, entre o comprimento do lado que está oposto ao ângulo e o comprimento da hipotenusa. A segunda é o cosseno. Dessa vez, é a razão entre o lado que está colado no ângulo, o tal do cateto adjacente, e a hipotenusa. E, para fechar o trio, a tangente, que relaciona os dois catetos, o oposto dividido pela adjacente. Com essas três ferramentas, seno, cosseno e tangente, o kit de ferramentas está completo. Para alguns ângulos bem comuns, como 30, 45 e 60 graus, esses valores são tão conhecidos que viraram uma tabelinha fundamental. Isso só prova que essas razões não são aleatórias, são números precisos e previsíveis, prontos para serem usados nos cálculos. Mas o triângulo retângulo tem uma limitação, né? Os ângulos deles são sempre agudos, menores que 90 graus. E o que acontece quando a gente quer analisar ângulos maiores, ou fenômenos que se repetem, que dão voltas? A matemática encontrou uma solução brilhante para expandir esse poder. Aqui está o desafio. Dentro de um triângulo retângulo, os outros dois ângulos são obrigatoriamente menores que 90 graus. Então, como aplicar essas ideias para um ângulo de, 150 graus, ou até um ângulo negativo? O triângulo, sozinho, já não dá mais conta do recado. E a solução para isso é de uma elegância impressionante, o círculo trigonométrico. Pensa nele como um mapa universal para todos os ângulos. Ele pega a ideia do triângulo retângulo e generaliza, torna ela válida para qualquer ângulo que a gente possa imaginar, seja positivo, negativo ou que dê várias voltas completas. Essa aqui é a ponte conceitual.
O que antes era uma divisão entre o tamanho de dois lados, agora vira uma coordenada, um endereço num círculo padronizado de raio 1. O seno de um ângulo vira a coordenada y e o cosseno a coordenada x. E por que isso é tão poderoso? Porque ao libertar a trigonometria do triângulo, ela passa a poder descrever qualquer movimento que se repete, como ondas sonoras, corrente elétrica ou as marés. É um salto revolucionário. E para esse sistema funcionar perfeitamente, existem umas regrinhas bem simples. O raio do círculo é sempre 1, o centro fica na origem do plano cartesiano e a gente mede os ângulos no sentido anti-horário como positivo. Simples, consistente e universal. Agora sim, vamos fechar o ciclo e voltar à nossa pergunta lá do início. Como é que toda essa teoria de triângulos e círculos ajuda a gente a medir uma montanha ou a distância até a Lua? Na prática, Funciona quase como uma receita de 3 passos. Primeiro, meça algo que você consegue alcançar, tipo o comprimento da sombra de um poste no chão. Segundo, meça o ângulo que os raios de sol fazem com o chão. Terceiro, use a razão mágica, a tangente, desse ângulo. Com esses 2 dados na mão, a altura do poste, que a gente nunca precisou escalar, é revelada. e como o matemático Bartolomeus Petiscos percebeu séculos atrás, o propósito de tudo isso está no próprio nome. Trigonometria vem do grego e significa literalmente a medida do triângulo. É para isso que ela nasceu e é isso que ela faz com uma perfeição incrível, conectando ângulos a distâncias. Então, a lição mais importante é esta. O mesmo princípio, o mesmíssimo código do triângulo que nos permite medir um simples poste, é fundamentalmente o mesmo que foi usado pelos astrônomos para mapear os céus. É uma ferramenta de uma simplicidade e um poder quase inacreditáveis. Isso nos deixa com uma última reflexão. O código do triângulo foi decifrado. Agora que essa ferramenta está em nossas mãos, o que mais, no nosso mundo ou além dele, a gente consegue começar a medir? O céu, pelo visto, não é mais o limite. Obrigado por acompanhar esta análise.